João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Francisco, começando pelos relatórios do FMI e da Comissão Europeia, por aquilo que se lê nestes relatórios, por aquilo que se tem ouvido nos últimos dias dos responsáveis europeus relativamente a Portugal, começa a abrir-se cada vez mais a porta para uma renegociação, já na próxima visita da Troika? Pois, a palavra renegociação é sempre vista com algum tabu, porque depende sempre da renegociação ou estruturação que estamos aqui a falar. Eu penso que sim, eu penso que o próprio Ministro das Finanças já deu esse tom à situação, da maneira como se exprimiu há cerca de uma semana. Falando em facilitar o ajustamento, não é? Que a Comissão Europeia, aliás, hoje repete e confirma. Vai confirmar, quer dizer, eu acho que é preciso, já dissemos aqui 1000 vezes, é preciso perceber o que é que nós estamos a fazer e quais são os resultados do que estamos a fazer. Há coisas boas que efetivamente temos vindo a fazer, que demoram tempo, que é algumas reformas ou tentativas de reformas, porque eu acho sinceramente que ainda estamos na base das tentativas e das boas intenções, porque há ainda muito para fazer. Mas há efetivamente um esforço deste governo, há uma coesão até política ou social que tem levado o país a ser visto como um país bem comportado. Nós querem que nós tentemos ser vistos como uma espécie de bom exemplo de que esta receita resulta. A verdade é que esta receita, nos timings que estão previstos, não vai resultar, e eu acho que as entidades internacionais já estão a perceber isso. Essa renegociação a acontecer vai ser o reconhecimento, precisamente, de que a receita não resultou. Enfim, eles estarão, obviamente, que não vai ser dito assim. Ninguém vai dizer isso porque, enfim, as coisas são o que são nesse aspecto. Ninguém gosta de reconhecer um bocado os erros, mas eu acho que o FMI agora veio precisamente dizer cuidado com o excesso de austeridade, e já não é a primeira vez que o FMI se refere a isso. Há aqui um bocado dois tipos de discurso. Um discurso do FMI que tem sido sempre bastante mais equilibrado. Aliás, na própria negociação do acordo com a Troika, o FMI parecia ser mais equilibrado e parecia ser mais sensível a estas questões do crescimento ou do excesso de austeridade, que não têm que ser vistas com muita atenção, e daí a insistência na TSU, e a Comissão Europeia, que vive um bocado embrulhada neste discurso entre o Norte da Europa e o Sul da Europa, que nunca se percebe muito bem o que é que pretende. E, portanto, o FMI veio alertar precisamente para isso e veio dar um bocado uma abertura da porta, no sentido de dizer que se façam, o importante é que se façam reformas estruturais, o importante é que no lado da despesa se continue a fazer o ajustamento, porque, enfim, se assim for, talvez faça sentido renegociar. Isso é o óbvio, eu acho que é o óbvio que tem que acontecer, porque das duas uma, ou nós vamos continuar através das receitas, e não é das receitas propriamente do aumento dos impostos, que os resultados sabemos, mas é daquela receita fácil que é chegarmos, é do confisco, sejamos diretos, porque se o Estado disser que vai taxar a 50%, 60%, 70%, 100%, como já se fala, os subsídios das pessoas, dos privados, então já estamos no âmbito do confisco, e aí podemos falar de inconstitucionalidades, o que é inconstitucionalidade, o que é moralmente correto ou não. Portanto, se vamos através do confisco, e aí talvez seja fácil para o Estado mais fácil para o Estado cumprir o déficit e compensar, ou se vamos através de um ajustamento progressivo, que é o que interessa, através das reformas estruturais, e temos que fazer muito mais, temos que extinguir, temos que fundir muito mais do que temos feito, temos que reduzir completamente não, salvo seja, reduzir substancialmente aquilo que é o papel do Estado da economia, porque neste momento se cifra em 50% do PIB. Quer dizer, isso é impossível. O Estado, enquanto estiver nesta cifra, enquanto o clima económico estiver como está, o desemprego estiver a crescer como está, é impossível o Estado conseguir cumprir realmente, e naquilo que é substancial, os déficits e o seu ajustamento próprio. E, portanto, é preciso algum tempo também para fazer todas essas reformas. Mas quando temos, João, quando temos o Fundo Monetário Internacional a alertar exatamente para esta fadiga do ajustamento, é um sinal de que houve excesso de zelo nesta vontade de ir além da Troika? Não creio, aliás, não considero sequer que o Governo tenha tido um zelo excessivo no que diz respeito aos cumprimentos dos objetivos que estão no memorando de entendimento. Ao contrário, parece-me que o que se estará a passar enfim, há 3 anos, 2008, 2009, estávamos todos, FMI incluído, perante um fenómeno novo, quer dizer, não se tinha ainda vivido, pelo menos desde
de há quase uma centena de anos, uma crise de proporções catastróficas como esta se veio a revelar. E, portanto, houve aqui uma série de, como dizer, de fenómenos de tentativa e erro, em que se tentou a receita mais, enfim, mais draconiana que deu origem ao fenómeno grego e, no entretanto, o que se tem vindo a verificar é uma certa tentativa de corrigir o tiro. Não é de agora, já falámos nisso, Portugal já tinha tido um primeiro sinal da Alemanha de que se portasse bem as coisas poderiam ser de alguma forma aliviadas e o FMI já o tinha alertado, como o Francisco disse muito bem, e portanto o que provavelmente irá acontecer do meu ponto de vista é, embora o Governo ainda agora vinha a ouvir, continua a comprometer-se com os objetivos que estão nas metas do memorando, enfim, a realidade falará por si, será feito aquilo que tiver que ser feito. Continuar a insistir naquilo a que se chama austeridade, mas que na verdade é aumentar os impostos e pouco mais, enfim, a receita dá no que dá, quebra de rendimento disponível, quebra do consumo, de facto a balança de transações correntes melhora, mas não pelos motivos mais virtuosos, melhora porque a economia para e não porque é as isso importações descem. Portanto, não me parece que, como digo, acho que quando chegar a hora da verdade, a Troika será seguramente sensível àquilo que, enfim, se está a ver. E, portanto, tomará essa decisão. Peço desculpa estar a interromper, mas acho que já começa a ser um pouco ridículo estarmos permanentemente aqui, semana a semana, a discutir essas hipóteses. Eu não percebo porque é que não há clareza, quer dizer, porque é que não há clareza, quer das entidades internacionais, quer das nacionais. As pessoas, os portugueses que pagam impostos, que são contribuintes, têm direito, acho eu, a saber, de uma vez por todas, o que é que contamos. Quer dizer, porque parece que estamos, às vezes, toda a gente percebe que só algum milagre é que nos fará cumprir as metas, algum milagre ou algum confisco, não é? Nos fará cumprir as metas que estamos comprometidos ao nível do déficit. Não é as metas estruturais, não é as coisas substanciais que é para fazer. Portanto, porque é que de uma vez por todas, aproveitando agora esta avaliação da Troika, porque é que não se vai dizer, bom, Portugal tem feito o seu caminho, vamos tomar uma decisão clara sobre o assunto. E pegando nesse ponto, em relação à questão dos subsídios, à maneira de contornar este corte dos subsídios a partir de 2013, o país pode esperar até o Orçamento do Estado, até essa discussão, para saber o que é que vai acontecer? É demasiado tempo com a espada a pender aqui sobre a cabeça, ou sobre os subsídios, digamos, dos privados? Eu concordo. Eu acho que as pessoas merecem saber com o que é que contam, e nomeadamente no que diz respeito às coisas mais básicas da sua vida, que é o seu rendimento, que é aquilo que nos dá, que nos leva a comida para casa, que nos faz fazer uma gestão e tirar dois ordenados às pessoas. É uma coisa que é relevante num país que tem um ordenado médio de 800 euros, e médio, repito, não é? E que não temos propriamente rendimentos astronómicos a comparar com outros países, nomeadamente. Portanto, era importante os portugueses terem uma noção do que é que vai acontecer quanto antes. Eu percebo que o Governo tem que estar comprometido com metas, tem que mostrar que está perfeitamente empenhado e não pode relaxar. Não pode relaxar num espírito reformista que tanto eu como acho também o João ainda estamos aqui com alguma dúvida se na substância está a fazer, porque nós vemos que estamos com os mesmos números de autarquias, enfim, vemos na saúde, eu acho que na saúde sim, que é um dos grandes gastos e grandes, é daí que grande parte do nosso déficit vem, não é? De três campos, essencialmente, e com todos os impactos sociais que isso tem, parece que sim, estão a ser feitas algumas reformas, e eu acho que devem ser feitas reformas porque não temos alternativas. Não podemos ter um hospital em cada canto do país. E daqui a pouco já vamos às reformas e sobretudo às reformas da Justiça. Queria ouvir a vossa opinião sobre isso. Ainda antes, em relação a esta questão dos subsídios e de como contornar a partir de 2013. Mas há também a possibilidade do Governo ainda ter de fazer as contas para encontrar 2012. essa verba para 2012, com estas notícias que têm surgido de alguns sindicatos avançarem com... Sim, não. Eu penso que isso... Quem suscitou a questão, pelo menos que eu tenha tomado notícia, foi o professor Rui Medeiros, num artigo no Jornal de Negócios, Exatamente. numa entrevista. De facto, existe essa possibilidade de se avançar para o Tribunal Administrativo e solicitar, enfim, a restituição dos subsídios, fundado na inconstitucionalidade da norma que faz, no fundo, a redução do salário anual, enfim.
de acordo com os argumentos que, de alguma forma, enfim, talvez não muito claro, o Tribunal Constitucional elencou. Mas o próprio Tribunal Constitucional veio dizer que, ou veio delimitar a aplicação da sua declaração de inconstitucionalidade. E estas coisas, enfim, o Francisco poder-me-á corrigir se eu disser aqui algum disparate, o que provavelmente aconteceria nestas, enfim, o que é que teríamos? Teríamos um sindicato, uma associação a intentar uma ação contra o Estado, eventualmente ganharia em primeira instância por inconstitucionalidade, ou em segunda, inclusive, mas sempre que há uma pronúncia ou que a decisão se funda num juízo de inconstitucionalidade, tanto quanto sei, o Ministério Público está obrigado a recorrer ao Tribunal Constitucional. Então, o Tribunal Constitucional dificilmente iria fazer outra coisa que não confirmar o seu juízo de inconstitucionalidade, mas circunscrito a 2013 a partir para a de frente. 2013. Portanto, enfim, nunca se sabe o que é que pode acontecer, mas eu diria que em efeitos práticos provavelmente pouco se viria enfim, a realizar. Apesar disso, pelo menos daquilo que sabemos, o desempenho orçamental não tem sido famoso. E, portanto, é natural que o Governo, mesmo que não tenha que devolver nenhum subsídio ou nenhuma parte de subsídio, mesmo assim venha a necessitar de alguma receita extraordinária até o final do ano para conseguir cumprir os tais objetivos que se espera venham agora a ser flexibilizados em nome de uma sustentabilidade da futura recuperação da economia portuguesa. E é neste cenário em que o Governo tem de encontrar alternativas que, de cada vez que há um relatório do FMI e da Comissão Europeia, se fala novamente do corte da TSU. Há mais condições nesta altura para o Executivo avançar com um corte que poderia custar, segundo estas contas que foram hoje apresentadas, 850 milhões de euros? Eu diria que se a isso somarmos os 2 mil milhões de euros dos tais subsídios que estão cortados, o meu raciocínio seria que enquanto não resolvermos a questão dos subsídios, acho que não podemos avançar para a questão da TSU, senão estamos a deitar gasolina para a fogueira. A coisa dificilmente poderá resultar. Eu penso que setembro vai ser um mês decisivo, na medida em que é o início do processo de discussão, de preparação orçamental na Assembleia. Vamos saber qual é que vai ser o posicionamento do PS. É natural que seja muito crítico em relação a manter para 2013 o corte dos subsídios da função pública e, portanto, penso que nessa altura é que vamos começar a perceber em que é que as modas vão parar e como é que as coisas se vão fazer. Eu, pessoalmente, entendo que a carga fiscal, neste momento, sobretudo a carga fiscal sobre o rendimento e sobre o consumo, já atingiu níveis incomportáveis. Não digo, enfim, cada caso é um caso e cada pessoa, cada família é um caso, mas para a economia portuguesa atingiu níveis incomportáveis. Tornou-se um travão ao desenvolvimento económico. E falando em carga fiscal, João, ontem tivemos os dados que mostram que apenas 29% Sim. das empresas pagam IRC. Isto é um retrato da economia portuguesa? São empresas frágeis que não têm rendimento suficiente para liquidar este imposto? Ou são empresas que têm um planeamento fiscal muito bom? O planeamento fiscal mais básico é não faturar, não é? E isso é uma coisa que toda a gente, penso eu, nas microempresas está habituado a realizar, enfim, sem nenhum juízo de censura, mas a verdade é que, e isto leva-nos a reflexões de outra natureza, aquilo que o Ruben referiu é normal, não é uma coisa de agora, nem nada que se pareça, tem-se agravado um pouco, mas há muito tempo que o IRC tem, naquilo que é o panorama da Receita Fiscal Portuguesa, um papel muito pobre e sempre foi suportado essencialmente por meia dúzia de empresas, grandes empresas, elas é que têm a fatia do lombo daquilo que é a coleta do IRC. No mais, a maior parte das empresas vai fazendo, de facto, o seu planeamento e é, de facto, um retrato do que é o panorama da economia portuguesa. Microempresas, pequenas empresas, que trabalham, enfim, de uma forma relativamente quase a roçar a economia informal e, portanto, eu diria que isto também terá impactos em sede de dívida, de alguma maneira, mas há aqui, eu diria que é necessário uma mudança de fundo e, eventualmente, um retrocesso em relação àquilo que foi a reforma fiscal de 1989. Já o tenho dito, enfim, para o horror de alguns, não direi fundamentalistas, mas de pessoas que entendem que a reforma de 89 trouxe para a economia portuguesa algo muito importante, que foi a generalização da contabilidade
enquanto instrumento para auxiliar a coleta do IRC, mas a generalização da aplicação da contabilidade às empresas é positiva porque torna a gestão, ou tende a tornar a gestão um bocadinho mais profissional. Na prática não funciona bem assim. E, eventualmente, ter-se-ia que pensar para as microempresas, pelo menos, numa reforma da tributação e, eventualmente, tributação pelo rendimento normal, com exceções. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para as empresas, passa a expressão, a sério, a tributação pelo lucro faz sentido. Para as muito pequenas empresas, obrigá-las a ter uma contabilidade organizada para que se possa determinar a coleta de IRC, não apenas é um enorme custo de contexto, como, por outro lado, contribui para um certo facilitismo no que diz respeito à determinação da efetiva coleta, porque, vamos pôr as coisas nestes termos, por muito eficaz que seja a administração tributária, não pode estar em todo o lado. Não tem um dono da ubiquidade e não podemos ter um fiscal das finanças ao lado de cada português ou à porta de cada café, ou seja o que for. Se a fatura é passada ou não. Não é possível. Portanto, a única forma é enverdar por sistemas como tivemos do regime simplificado, que não foi famoso, foi uma experiência, no fundo, de tentar meter o recio na betesga, ou então é pura e simplesmente repensar o sistema e dizer que para determinado tipo de empresas de determinada dimensão, o sistema tem que ser diferente. E reservem-se os meios da administração tributária para as médias e grandes empresas, que essas sim, eventualmente aí poder-se-á estar a perder alguma receita, que nesta altura do campeonato era capaz de nos fazer falta. Francisco, falando de reformas e voltando a esse tema, a Comissão Europeia, na análise que faz ao que Portugal tem executado até agora, diz que no campo da justiça não há nada por cumprir nesta fase. Para quem está no terreno, sente-se que foram feitas reformas e que foi atingido aquilo que se pedia? Isso é uma pergunta. Enfim, é verdade que se tem vindo a fazer algumas reformas no papel, do processo civil, do processo penal, que ainda não estão em vigor. Fala-se da reforma do mapa judiciário também, que muito tem sido discutido à volta disso. A verdade é que, enfim, as reformas na justiça, a sua efetivação, tenho a ideia que é sempre muito mais complicado, porque a justiça depende muito dos seus agentes. E há aqui um conjunto de agentes que, se quiserem boicotar as reformas, vão boicotando as reformas, e a interpretação jurídica vale sempre muito. Cada um interpreta à sua maneira, e depois, na parte da administração pública, parece que há um sistema à parte, porque temos uma Ministra da Justiça que, de facto, tem alguns poderes ao nível burocrático, ao nível de fazer tribunais, de colocar computadores nos tribunais, tudo isso, mas ao nível do funcionamento, da exigência do bom funcionamento do sistema, não tem qualquer espécie de poder, porque um juiz bom e competente e rápido está exatamente ao mesmo lado que um juiz péssimo, e assim um procurador, o que quer que seja. Posso falar dos advogados, mas os advogados, mesmo assim, ainda funcionam um bocado numa perspectiva de mercado, em alguma medida, obviamente que há outras perspectivas, sem dúvida, mas, portanto, há uma certa autogestão na justiça que ainda não houve nenhuma reforma que conseguisse pôr cobro a isso, e, portanto, eu sinceramente ainda não vi, ou seja, o que é que nós já fizemos para que o sistema consiga funcionar bem, respeitando os princípios democráticos. Ou seja, não seja um sistema que diga que os sistemas não democráticos da justiça funcionam normalmente muito bem, porque não há justiça, não há democracia, não há defesa, e às vezes há uma certa tentativa de fazer com que as coisas comecem, mesmo em democracia, nesta perspectiva, que as coisas comecem a funcionar bem, mas esquecendo um bocado os princípios democráticos. Portanto, é esta tentativa que é difícil. Eu confesso que, no ponto de vista prático do terreno, ainda não senti grande coisa, também não estava à espera de sentir, e eu confesso também que não acho que são provavelmente as reformas de códigos que vão mudar grande coisa, a não ser que os códigos retirem pura e simplesmente direitos às pessoas e que, no caso das questões tributárias, que coloquem cá quase uma presunção de culpabilidade, e a pessoa, se quiser que vá para um tribunal durante não sei quantos anos, tentar inverter a situação, e assim as reformas são fáceis. Agora, do ponto de vista daquilo que é prático, que é substancial, que é, no fundo, tornar um sistema mais organizado, com a gestão dos tribunais, com as coisas com o cidadão comum a ser respeitado, com os prazos processuais a serem respeitados não só pelos advogados, obviamente
que ainda não se sentiu nada disso. E, portanto, sabemos que a Ministra da Justiça é uma ministra que até é bastante agressiva, principalmente no seu discurso, não é? Mas que se calhar precisava de combater aqui algumas corporações para conseguir. Eu não sei até que ponto é que ela estará disponível para fazer esse combate ou se está disponível para, no fundo, se deixar embrulhar por este lado corporativista da justiça. E esse é Eu um acho dos que é um alertas que o bocadinho- FMI deixa também, Sim. que o Governo tem de ser mais corajoso. Pois, não é? Mudar códigos na Assembleia da República é facílimo, todos os governos têm feito isso, quer dizer, vamos olhar para aquilo que tem sido o historial dos governos democráticos, quer dizer, eu que não tenho assim tantos anos de profissão, já lidei com vários códigos, várias reformas, e todas eram milagrosas, todas iam resolver os problemas todos. Obviamente não resolvem, depende de quem as aplica e depende do grau de responsabilização e de fiscalização que se faz a quem as aplica, às pessoas que aplicam, porque isto depois torna-se tudo um lodo, não é? E é o que eu digo, isto é um problema generalizado na função pública, é que os bons são iguais aos maus. E que tudo é fiscalizado em Portugal, mas, por exemplo, na Justiça há um conjunto de tribunais, de departamentos que fazem investigações muito famosas em Portugal. E eu pergunto, quem é que fiscaliza esses departamentos que têm o poder, no fundo, têm o maior poder que há em Portugal, porque não é um poder político, é o poder de alguém que pode entrar por uma empresa, pode levar tudo o que quer dessa empresa, pode meter tudo o que quer nos jornais sobre as investigações, e toda a gente sabe de onde vêm essas fugas e nunca aconteceu nada dessas pessoas. Pode fazer as acusações que entende sobre o que quer que seja e lançá-las para os jornais e depois não terem, ainda agora vimos vários exemplos, não é? Não terem depois uma concretização prática, e as pessoas mantêm-se calmamente no local, são pessoas muito bem vistas na sociedade portuguesa, que os políticos é que são muito maus, que os privados é que são muito maus, eles no fundo fazem a justiça, mas eu não percebo isto. Portanto, é esta harmonização de poderes, de fiscalização do poder democrático sobre a justiça que ainda está longe de ser conseguida. E enquanto nela não existir, podem reformar os códigos, podem fazer o que quiserem, que o país ficará na mão, continuará na mão de um conjunto de pessoas muito bem intencionadas seguramente, mas têm os seus pensamentos, têm as suas ideologias, enfim, e todos temos, não é? Mas todos temos de ser de algum modo controlados neste equilíbrio entre os poderes democráticos. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que há para fazer na justiça e que eu, sinceramente, não acredito minimamente que tenham de ser feitas neste regime. Podemos falar de números, podemos dizer que pusemos não sei quantos mais juízes nos tribunais tributários, que eu ainda nem percebi. Por exemplo, nesse caso, a Troika, o memorando da Troika, tinha um conjunto de objetivos muito explícitos, muito claros, resolução dos problemas tributários, dos casos pendentes de tributação, da receita, para obter receita através disso. E o João Espanha, melhor que ninguém, poderá responder a isso, mas eu duvido que isso tenha sido resolvido. Portanto, vamos João, ver. qual é a visão que tem destas reformas? Quais reformas? A primeira questão é quais reformas. Até agora a única reforma que eu anotei foi a questão da lei da arbitragem. Porque, quanto ao mais, projetos que não passaram de no que diz respeito à realidade tributária, aquilo que se verificou foi um movimento no sentido de os processos cujo valor era superior a €1 milhão terem prioridade. Isso de facto tem-se verificado, mas também, como aliás o Presidente do Tribunal referiu, partiu de um conjunto de premissas incorretas e estamos muito longe de pensar que aquilo que está em tribunal é para cobrar. E isso também já foi aqui dito. Agora, eu confesso, aquilo que leio da reforma do processo penal arrepia-me, aquilo que leio da reforma do processo civil, parte arrepia-me, a outra parte já não compreendo, porque, enfim, eu tive um código de processo civil, entretanto, hoje em dia já houve tantas mudanças, não sei o que é que desisti de comprar, sequer de o alterar, mas, enfim, a senhora Ministra deve competir racionalizar o mais possível o sistema. E aquilo que se tem assistido é a uma tentativa de o fazer, mas dificilmente, de facto, o consegue concretizar por uma série de razões. Seja por oposição dos juízes, seja, e do meu ponto de vista, há aqui duas coisas que andam a par e para cima, não têm a ver com a justiça, a reforma administrativa encalha nos autarcas. E a reforma do mapa judiciário nos autarcas encalhará. Já há ameaças de que ou param com isso da reforma do mapa judiciário, ou então o PS ganha as eleições autárquicas, e isso de certeza que não interessa ao PSD. Portanto, vamos ter aqui um problema, ou se adia a questão, ou então a questão vai acabar por nunca sair do papel.
Isto também remete-nos para o caciquismo do início do século XX, mas isso aqui não é a altura para a história. Mas isto para dizer que reformas na justiça, como o Francisco disse muito bem, escrever é fácil, executar é difícil. Há aqui alguns vícios do sistema que provavelmente terão que ver com a sua antiguidade. Eu não concordo com o nosso bastonário quando ele diz que tudo o que é desjudicializar a justiça é errado. Não é verdade. Há muito mais conflitualidade do que havia no passado e o sistema não está desenhado, nem comporta que tudo o que seja bagatela seja discutida em juízo. Portanto, os tribunais devem ser reservados para as questões com um bocadinho mais de solenidade. Deve-se admitir um maior acesso das populações e das empresas aos tribunais e não cortá-lo através do aumento das custas judiciais, como aqui também já referimos, que são demasiado elevadas. A justiça é um serviço que o Estado tem que providenciar, não deve ser pago pelo cidadão, isso é nas arbitragens comerciais, não pode ser para alguém que levou com uma pedrada na cabeça ou coisa que o valha, ou pior. E, sobretudo, do meu ponto de vista, devia-se acabar com aquilo que o Francisco Alatre referiu, mas tem que se dizer como deve ser, tem-se acabar com esta coisa da independência total do Ministério Público. Do meu ponto de vista e com todo o respeito, é um anacronismo, é algo que numa sociedade democrática não consigo compreender. Não consigo compreender como é que pessoas com tanto poder não têm fiscalização democrática. E quando digo pessoas com tanto poder, basta ver o que aconteceu nos últimos 2 dias. E cito 2 casos que são badalados nos mídia, o caso Freeport e este caso que ninguém sabe muito bem o que é, mas que terá a ver com a privatização da EDP e da RENT, se não estou em erro. Exatamente. Portanto, no caso do Freeport, tivemos durante 7 anos pessoas a serem arrestadas pela lama, para no final do processo o Ministério Público chegar à conclusão que afinal não tinha fundamentos para a condenação. Isto não é possível, porque, ok, o Freeport, é o Charles Smith, é este, é aquele, pode acontecer a qualquer um, como o Francisco bem referiu. Pode acontecer a qualquer um. E não há consequências. O anátema está lançado, as pessoas foram arrastadas pela lama e nada se passa. E neste momento estão equipas da judiciária a entrar pelas empresas adentro, a levar coisas, etc. E no fundo a lançar, mais uma vez, um manto de suspeição e de dúvida sobre aquilo que foi uma medida do governo que foi imposta pela Troika. Agora, eu não sei se aconteceu alguma coisa. O que eu sei é que o Ministério Público, neste momento, já lançou a suspeita de que as privatizações foram uma moscambilha. E que há corrupção. A Operação Furacão, há quanto tempo é que existe? Vai decorrendo, mas depois a Operação Furacão tem aquela coisa interessante. A Operação Furacão dura há uns 7 anos, quer dizer, uma operação, salvo erro, que é um processo que é transversal às empresas todas portuguesas. Um manto de suspeição sobre as empresas todas portuguesas. São agentes económicos como quaisquer uns. Mas é mais grave. E há não sei quantas coisas que se fazem. Tem um início fantástico, extraordinário, com jornalistas, com tudo isto. E depois, enfim... E depois se arrastam. Se arrastam, mas eu só queria citar aqui, eu acho que foi o Fernando Henrique Cardoso que uma vez disse, perguntaram-lhe como é que é isto do poder, não sei, tem poder, não é? Ele riu-se e disse qualquer coisa do género. Eu não tenho poder nenhum. Quem tem verdadeiro poder é quem pode meter alguém na cadeia. E, portanto, se todos os poderes são fiscalizados, quer dizer, se este poder não é fiscalizado, e em Portugal não é fiscalizado devidamente, todo o circuito democrático fica minado. E, portanto, os agentes da justiça andam muito calmos, tirando o bastonário de honra dos advogados, enfim, com o qual nem sempre concordo, mas às vezes concordo, andam muito calmos com as reformas da justiça. E isso, a mim, causa-me logo uma grande confusão. E temos de terminar com essa reflexão. Francisco Proença de Carvalho, João Espanha, obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana.